bem-vindas aqui na tenda de histórias da TV Polo. Meu nome é Galileu e eu agora vou fazer parte deste grupo. E sejam bem-vindos. Hoje a nossa história é com a professora Roselena. Olá, professora! Olá, Galileu, tudo bem? Sim! Então, qual é a história que você vai trazer para nós hoje? Nós vamos dar continuidade à história do rei Saul. E o que será que aconteceu com o reinado do rei Saul? Oh, que legal, criançada! Não, olha agora, sentem aí, sentem no sofá e prestem atenção, porque este rei, ai, 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 quero só ver no final o que vocês virão aprender, tá bom? Prestem bastante atenção. Então vamos lá. O seu reino não terminará. Essas foram as palavras do profeta Samuel para o rei Saul. Foi Deus que mandou o profeta falar isso para o rei Saul, que o reino dele não terminaria, porque Deus estava procurando alguém que tivesse um coração parecido com o dele. Será que é um coração parecido com o de Deus, Galileu? Olha, um coração parecido com o de Deus deve ser um coração muito, muito puro, sem maldade alguma. Isso, Deus estava procurando alguém com um coração parecido com o dele. Se Deus é santo, se Deus é bom, Deus é amor. Como será que deve ser o coração dessa pessoa? Um coração muito, muito, muito grande. Então vou te contar, Galileu. Samuel, o profeta, ele amanheceu, acho que se espreguiçando, limpando o seu rosto. Ele estava muito triste, ele estava cansado, apesar de ter acordado, ele estava cansado. E sabe por quê? Samuel estava sofrendo por conta do rei Saul. Vocês viram na história passada que Saul já não obedecia mais a Deus, que ele começou a fazer cultos ao Senhor que não estavam de acordo mais com o que Deus tinha estabelecido para fazer. O coração dele estava duro, ele ficava raivoso, ciumento, ele quis ser exaltado. Na história passada nós vimos que ele queria fazer um altar para ele, como se ele fosse Deus. Altar? Mas Isso. como? Um altar era um lugar onde nós adorávamos a Deus, as pessoas daquela época, né? E aí Saul queria ser exaltado, reconhecido, como se ele ganhasse as batalhas. Mas na verdade, quem ganhava as batalhas, quem era, Galileu? Era Deus, porque o povo era de Deus e Deus amava muito esse povo. Exatamente. Mas Deus tinha uma solução. Apesar desse recado que ele mandou para Saul, Deus ainda tinha um plano para o povo de Israel. E sabe o que ele falou? Falou para o profeta: vá para Belém e lá você vai encontrar a pessoa com quem eu quero que você encontre e alguém segundo o meu coração. Será que ele iria me encontrar se eu estivesse lá? Porque eu adoro Deus. Eu procuro ter um coração segundo o coração de Deus. Talvez sim, Galileu, porque o nosso coração deve estar conectado com Deus. Mas Samuel, o que Deus falou para ele? Pegue um animal para o sacrifício e vá para a casa de Jessé. Samuel ficou um pouco com medo, porque como Saul já estava com o coração dele muito diferente, ele ficou com medo de Saul descobrir e matar ele. Mas Deus falou para Samuel: não se preocupe, porque não será só esse, você irá para a casa de Jessé,
para fazer almoçar com eles, né? Levar o sacrifício, e Saul não vai desconfiar. E Samuel foi para Belém. Só que quando ele foi chegando na cidade, os anciãos, os homens mais idosos, sabiam que quando um profeta de Deus, que era aquele homem que falava em nome de Deus, chegasse, geralmente ele estava trazendo uma notícia de Deus. Eles ficaram com medo. Só que quando Samuel disse que iria para a casa de Jessé, eles se acalmaram um pouco mais. Ai, mas eles precisavam ficar com medo? Se era um recado de Deus. Mas muitas vezes, quando nós estamos muito longe da vontade de Deus, Deus manda um recado que não nos agrada, porque Deus é justiça também. E eles ficaram com medo que Deus levasse, que o profeta estivesse levando um julgamento, porque o pecado contraria o Senhor. O nosso pecado nos deixa longe do Senhor. E eles estavam com medo. Por quê? Porque eles também cometiam pecados. Entendeu, Galileu? Entendi. Foi por isso. Eles deviam estar querendo esconder alguma coisa. Mas Deus vê todas as coisas. E como é que nós temos que fazer quando nós temos algo no nosso coração que não agrada ao Senhor? A palavra de Deus diz que nós devemos confessar a Ele. Confessar com um coração sincero, um coração que realmente quer agradar ao Senhor. Bem, Samuel foi para a casa de Jessé e chegando lá, Samuel falou para Jessé: cadê os seus filhos? Traga-os até a mim. E Jessé trouxe seu primeiro filho, Eliabe. Eliabe era como Saul, grande, bonito. E você sabe, Galileu, o que Samuel logo pensou? Esse aí era igual eu, né? Olha, alto, bonito. Ai, ele devia ser parecido comigo. Ele logo pensou que aquele seria o escolhido de Deus, porque ele era bonito, porque também, ele era grande. Eu também. Você pensaria isso, né, Galileu? Claro que eu pensaria assim. Só que nessa hora, o profeta, o homem de Deus, ele aprendeu uma grande lição, porque Deus falou para ele que não era aquele. Samuel aprendeu que Deus não vê como o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Você sabe que essa passagem está lá em 1 Samuel, no Velho Testamento, no capítulo 16, versículo 17. Deus não vê como nós vemos e nós não podemos julgar pela aparência. Aí Samuel perguntou para Jessé: tem mais filhos? Aí veio um, veio o segundo, veio o terceiro, veio o quarto, veio o quinto filho de Jessé, e todos eles Deus disse que não era aquele. E ainda veio o sexto filho e o sétimo filho, e Deus falou que não era nenhum deles. Que família grande. Tinha vários filhos. Só que Deus não erra, porque Deus é perfeito. E se Deus tinha falado para ele ir ali, Deus ainda tinha a resposta. E Samuel perguntou para Jessé: você não tem mais nenhum filho? E ele falou assim: sim, eu tenho um filho mais novo. Ele está lá no campo cuidando das ovelhas. E você sabe por que será que Jessé não tinha chamado Davi, ou melhor, o último filho dele, né? Que se chamava Davi, que estava lá? Porque naquele tempo, o filho menor, Galileu, não tinha muita importância. E aí, o Jessé deve ter pensado: o filho mais novo, para que tá aqui, né? Mas uma vez também ele errou, porque nós não podemos julgar pela aparência. E aí ele mandou o servo dele lá no campo avisar Davi que era para estar ali com eles. E aí Davi, quando recebeu a notícia lá, falou: por que será que eles me querem lá? Davi estava tranquilo, ele era forte, ele cuidava dos animais, protegia os animais. Mas ele também, na hora do descanso, sabe o que ele fazia? Ele cantava louvores ao Senhor, Galileu. Mas ele lá no campo cuidava dos bois? Sim, ele cuidava de todos os animais do pai dele e defendia os animais de animais
ferozes. Nossa, ele era corajoso. Ficar sozinho no meio dos animais. Mas ele tinha quem no coração dele? Deus. E ele sentia-se confortável, tanto que na hora do descanso dele, ele cantava louvores ao Senhor. Eu também. Você também? Eu canto. Ai, que Eu canto. gostoso. Oh, Muito bem. Quando o nosso louvor é sincero, né? oh. Não importa se somos tão afinados ou não. E Davi então correu, foi para lá saber o que estava acontecendo na casa de seu pai. E quando Davi entrou, Samuel, o profeta, olhou para ele. Ele era pequeno, mas ao mesmo tempo ele era bonito, rechonchudo, sabia? Bochechinha, Davi era bonito. Ele tinha o cabelo assim, ó, como o meu. Eu acho que não, mas não, isso não é importante, Você não né? gosta do meu cabelo? Não é tão importante saber como era o cabelo de Davi, não é verdade? O importante é que quando ele entrou, Samuel achou ele jovem, mas Samuel teve a sua resposta de Deus ali. Aquele era o escolhido do Senhor. Oh, Davi. Que alegria, não, ser escolhido por Deus. Muito gostoso. E aí, Samuel, que havia levado um chifre de carneiro com óleo. Chifre de carneiro. Eles Por que usavam. ele não levou de boi? Pois que é é, maior, mas a palavra cabe de mais Deus, óleo. lá na Bíblia diz que era um chifre de carneiro. Fininho. Oi? O chifre do carneiro é fininho. É? É. Não importa. Coube óleo lá. E aí, naquele momento, aconteceu uma coisa maravilhosa. Deus mandou Samuel ungir Davi e ele despejou o óleo sobre a cabeça de Davi. E ali, Davi foi ungido rei. Só que ele não sabia que ele ia ser rei. Não sabia, a Bíblia não fala em que momento Davi soube que ele ia ser rei, mas ele acatou, porque ele sabia que o profeta trazia uma mensagem de Deus. Ninguém ali na casa entendeu, não soube naquele momento, mas Davi, naquele momento, estava sendo escolhido. E por quê? Porque o coração de Davi estava conectado com Deus. Deus sabia do seu coração, da sua bondade, do seu amor e da sua obediência a Ele. E depois de tudo isso, Samuel voltou para Ramá. E Davi, obediente, voltou para o campo Todo sujo de óleo. para esperar o tempo de Deus. E uma grande lição que nós aprendemos nessa história é que Deus não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Muitas vezes, sabe, Galileu, nós fazemos coisas bonitas, parecemos ser bacanas, vamos para a igreja, mas Deus, Ele olha o nosso coração e sabe se estamos fazendo as coisas para agradá-lo, porque nós o amamos ou não. Sabia disso? Oh, eu sei. Por isso que eu procuro andar direitinho. Nós devemos conhecer a palavra de Deus, porque na palavra de Deus, na Bíblia, nós aprendemos como devemos agradar a Deus. Sabia, Galileu? Nós por nós mesmos não podemos fazer nada. Eu leio a Bíblia. Isso. Mamãe lê para mim. Muito bem, porque ali nós vamos crescendo, até ficar parecido com Jesus. Vocês gostaram dessa história? Oh, eu gostei. E nós aprendemos também que a desobediência de Saul o tirou do trono. E ele havia sido colocado lá pelo Senhor, com a permissão de Deus. Mas a desobediência dele o fez perder o seu reinado. E a obediência de Davi e o coração dele, parecido com o do Senhor, trouxe ele para ser ungido nessa história. Pois é, a desobediência também nos afasta de Deus e nos faz perder essa oportunidade, né, de estarmos também no céu. Porque é muito importante a gente pensar, não é, professora Roselena, que a desobediência nos afasta de Deus. Sim, a desobediência foi que trouxe o pecado ao mundo, né? A desobediência dos primeiros
homens, né, Adão e Eva, é que trouxe o pecado a este mundo. E nós continuamos com isso no nosso coração, mas quando nós temos o nosso coração conectado com Deus, a desobediência vai desaparecendo e nós vamos ficando mais próximos do Senhor, querendo fazer a sua vontade. Você, criança, você gostaria de estar mais conectado com o Senhor? Eu quero. Você quer, Galileu? Quero. Isso mesmo. Professora Roselena, nós não vamos ter o versículo? Galileu, quase esqueci. Claro que nós vamos ter o versículo. Precisamos guardar no coração a palavra de Deus. A professora precisa de mim. Por isso que eu vim pra cá, turma, para ajudar a TV Polo. Isso mesmo, Galileu. Vamos lá. 1 Samuel 16, versículo 7. Deus não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Você aprendeu, Galileu? Acho que sim. Vamos tentar, criança, de novo? 1 Samuel 16, versículo 7. Deus não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Aprendeu, Galileu? Acho que sim. Será que nossas crianças aprenderam também? Vamos lá, criançada. Mais uma vez. Vamos falar juntos. 1 Samuel 16, versículo 7. Deus não vê como o homem vê. Deus vê o homem vê a aparência e Deus vê o coração. Muito bem, Galileu. Parabéns. Obrigada, professora Crianças, Roselena. Até a próxima história aqui na TV Polo. Tchau, criançada. Uhul.